Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz seja com todos nós nesse dia, que é o 26, de fevereiro de 2022. Graças a Deus estamos aqui, nós todos, em vigilância, irmãos, em obediência, em meditação, em oração. Irmão, oração, não vamos esquecer da oração. Vamos orar sem cessar. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, a oração é a nossa arma poderosa, É uma das nossas armas poderosas contra as astutas ciladas do diabo, Não devemos perder a oportunidade para a oração. Todo momento é oração. Oremos sempre, irmãos? 24 horas no dia, meditando e orando, para que o Senhor nos proteja, do mal, porque nós somos fracos, mas com o nosso Deus e com o Senhor Jesus Cristo nós somos fortes, Com a sua palavra, com o seu evangelho. Então devemos aproveitar todas as oportunidades, orar, orar e orar. E tomar cuidado, porque às vezes a gente, Às vezes a gente não quer orar porque está cansado, ou porque já orou, Não, vamos orar. Oração, Pedir a Deus sua proteção, Porque nós somos fracos. Pedir o entendimento, o discernimento, Para que possamos exatamente nos aperfeiçoar, E nos livrar, De todo o mal, Dos espíritos malignos, nos livrar de nós mesmos. Então as oportunidades elas devem ser aproveitadas. Não vamos perder oportunidades. E não vamos nos insurgir, Ou não vamos, digamos assim, deixar para depois. Vamos orar, E amém, irmãos? Paz seja com todos nós durante esse dia. Sim, então vamos continuar aqui com a nossa pequena historinha aí, Da igreja, do cristianismo. Nós vamos ver que boa parte dessa história, Ela foi contaminada, E foi absorvida aí pelo catolicismo romano, como nós já sabemos. Mas nós estamos fazendo aqui um estudo não muito detalhado, mas para a gente saber, O que realmente aconteceu, para nós termos ideia, Ideia para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Então nós estamos vendo aqui o Eusébio de Cesareia, que foi um irmão, um cristão lá dos anos 200, 200, 290, 300, Ele então escreveu uma história, Da igreja, que é o título do livro dele, Então nós estamos tirando aqui alguns pontos dessa história. Então ele fala num tal de Tassiano, Que nós já falamos nele. E esse Tassiano, ele elaborou um livro chamado Diatessaron, Diatessaron, que é o quê? Um compêndio dos evangelhos cheio de perversões, Então ele pegou lá o que lhe interessava para ele, no evangelho, o que não interessava ele mudou, certo? Para justificar o que ele defendia, Nós já vimos aqui que uma das coisas que ele defendia era que o matrimônio era uma corrupção e uma luxúria, Certo? Então ele fez o que? Esse Tassiano que creu, ele na verdade, ele aderiu ao gnosticismo, Aderiu lá à teoria do Marcião, que era um dos grandes teóricos do gnosticismo lá da época,
Irmão, agora nós vamos ver aqui, né? Sim, aí é o seguinte, nessa época também o Eusébio, ele falou alguma coisa sobre a dissensão sobre a Páscoa, que depois nós vamos ver, né? Então houve lá no início, né? Nos primórdios da igreja, uma dissensão sobre a comemoração da Páscoa. Aí nós vamos ver aí o que foi que aconteceu. Mas antes a gente vai ver aqui uma teoria, né, que foi criada também naquela época, que é a teoria do Logos, né? Vamos ver rapidamente aqui o que é essa teoria, né? Então, o Logos é uma palavra, né, que vem do grego, né, e que tem muitos significados. Como, por exemplo, que ó, significa fundamento, opinião, né, pensamento, palavra, fala, né, linguagem, razão, discurso e outros, são muitos, né? Agora, os 4 sentidos principais em que elas são usadas, em que ela é usada, é a linguagem, né? A linguagem, o pensamento ou a razão, norma ou regra e a essência de algo. Então ela significa, ela também é usada nesses sentidos aí, né? É a linguagem, quer dizer, a fala, a palavra, né? Pensamento ou razão, né? É norma ou regra e a essência de alguma coisa, a essência de alguma coisa, né? Então nós vamos ver que os filósofos gregos, né, eles usaram a palavra logos em sentido diferente, conforme nós vimos aí, principalmente nesses 4 aí, né? E quem primeiro usou, segundo aí a história, né, foi o filósofo chamado Heráclito, né, que viveu entre os anos 500 a 450 a.C. Então o que ele fez? Ele desenvolveu a teoria dos contrários, né? A dialética, né? Ou a teoria do movimento das coisas. Então ele falou nisso aí tudinho, né? Falou na dialética, teoria dos contrários, falou no movimento das coisas, que as coisas têm o seu movimento. Ele afirmava que tudo flui, né? Nada está parado, tudo tem movimento, tudo flui, tudo se movimenta. E aí ele usou o termo logos, né, como princípio da ordem e do conhecimento. Ele usou, né, essa palavra logos aí como princípio da ordem e do conhecimento. Então aí vieram os estoicos, né, conforme a gente já viu alguma coisa. Então os estoicos eles tinham o termo como princípio divino de movimento do universo. Então os estoicos já pegaram lá, né, o conceito lá de Heráclito, né, e utilizaram o conceito de logos como sendo o princípio divino de movimento do universo. Aí veio Fílon de Alexandria, um judeu filósofo. Ele foi o primeiro pensador, né, a tentar conciliar as escrituras, né, bíblicas com a filosofia grega. Então o Fílon ele tentou fazer isso aí, né? Porque ele era um filósofo e era também um judeu, e a pressão era grande, né? E aí então ele fez esses estudos aí. Então para o Fílon, né, o logos é a lei Torá, quer dizer, a lei de Moisés, né? Para ele o logos é a lei Torá, a lei de Moisés, são os 5 primeiros livros da escritura hebraica, né? Que é a lei de Moisés, né? Certo? E ele dizia também que o logos é a ação de Deus no mundo, né? O instrumento da criação. Então ele falava tudo isso aí, o Fílon, né? Ele dizia que o logos é a Torá, a lei de Moisés, é a ação de Deus no mundo, é o instrumento da criação, é o modelo do mundo, a imagem de Deus, palavra reveladora, ó, meio pelo qual a alma humana, né, adquire o conhecimento, né,
verdadeiro, adquire o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que vem de Deus. E nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né? Paz seja com todos nós e amém, né?